Logo quando nos casamos, aos 21 anos, nós nos mudamos para um apartamento de 32 metros quadrados, o que na época era o suficiente para um casal jovem que estava começando a vida. Mas foi só depois de passar um tempo fora que a gente percebeu alguns pontos que a gente nem considerava que eram tão importantes para nossa rotina. E talvez você também deveria considerar esses pontos para o seu próximo apartamento. Se você tem acompanhado os vídeos que a gente tem soltado aqui no canal, você percebeu que nós passamos 20 dias em um ambiente diferente. E se você não acompanhou, vai lá ver o nosso último vlog. E isso aconteceu porque o meu irmão e a minha cunhada, eles foram viajar e eles precisavam que nós dois cuidássemos do cachorrinho deles chamado Joey, o Travesso. E logo depois de mim eu tenho que ir cuidar dele. Humilhante. E aí, em vez de trazer o Joey pra dentro do nosso apartamento, que é muito pequeno, a gente decidiu passar os 20 dias aqui no apartamento deles. E durante todo esse tempo a gente realmente teve uma mudança de rotina para melhor e a gente percebeu alguns pontos que realmente fez a diferença na nossa rotina, fez a diferença na nossa qualidade de vida e a gente quer pontuar aqui para vocês também terem essa noção para caso vocês estejam talvez procurando o próximo apartamento ou talvez se vocês vão sair da casa dos seus pais e vocês não têm muita noção como a gente não tinha também. Bora lá? O primeiro ponto, ele é um pouco óbvio, a ausência da vista. E a gente vai entrar nesse ponto que ele é óbvio nas aparências, mas ele é muito mais profundo do que isso, tá? Porque o nosso apartamento, se vocês viram o tour, vocês sabem que a vista dele é meio que pra uma parede. E não é nem por isso. As janelas, elas meio que se intercalam e acaba que a gente não tem muito que a visão de fora. A gente não tem muito contato com a área externa, um condomínio, algo assim. Então, por a gente estar o tempo todo dentro do apartamento, a gente trabalhar dentro de casa, acaba que a gente ainda ter a vista para uma parede. Acredito que outros apartamentos que tenham, tipo, um outro apartamento, um outro prédio na frente, tenham a mesma sensação, a gente se sente muito enclausurado, sabe? Parece que o apartamento é ainda menor. E isso acontece também porque a gente passa muito tempo dentro do apartamento. Eu acredito que se a gente só entrasse no apartamento para dormir, se a gente passasse o dia todo trabalhando fora, a gente nem ligaria para esse ponto. E é uma coisa que é importante você estar atento, porque hoje em dia estão construindo muitos prédios e tem muito prédio que eles estão fazendo várias plantas que são meio malucas, assim, sabe? Para eles realmente conseguirem faturar o máximo de dinheiro que eles conseguirem. Na maioria das vezes, tem alguns apartamentos que eles vão ser prejudicados por conta de vista, às vezes por, sei lá, a vista do apartamento ela dá de frente para outro prédio da frente, ou coisas nesse estilo. E a gente, quando a gente estava procurando apartamento, a gente não levou muito isso em consideração. E era uma coisa que a gente realmente nunca tinha parado para perceber a importância que isso fazia na nossa rotina. Porque a gente passou a vida inteira morando com os nossos pais, onde a gente morou, tinha vista, tinha varanda e tudo mais. E aí a gente só foi perceber os malefícios disso quando a gente realmente viveu ali na pele o dia a dia, as 24 horas, que é você não conseguir ter uma vista, você observar o que está acontecendo lá fora e tudo mais. A gente não tá entrando nem no quesito de andares altos e andares baixos, tá? Porque aqui no apartamento dos meus cunhados, eles moram no primeiro andar. Não, a gente não tá entrando nesse ponto de quesito de ter uma vista bonita. A questão é realmente conseguir olhar para fora do apartamento. Exato. Você conseguir ter contato tanto com pessoas passando, para você sentir o dia passando, você ter contato com o sol, que é uma coisa muito importante, mas a gente já vai chegar nele, mas também você conseguir observar além de dentro da sua casa, porque a nossa visão, ela tem estímulos, e esses estímulos, eles afetam a nossa percepção do mundo, eles afetam como a gente se sente, eles afetam a nossa disposição, eles afetam o nosso humor, como a gente trata as pessoas, tudo isso influencia, sabe? Inclusive, eu acho que até comentou no vídeo do nosso tour, que depois que a gente modificou um pouco o nosso apartamento, a gente colocou mais cor nele, a gente tem se sentido até mais feliz. E isso realmente é uma coisa da neurociência, né? De tipo, se você tem mais estímulos visuais, você fica mais cansado, sabe? Tipo, você tem mais coisas pra olhar, assim, você não fica olhando pra uma parede branca. Isso estimula a criatividade de uma certa forma. Imagina uma janela, que a coisa lá fora tá se mexendo, tá viva, tá o tempo todo acontecendo. Eu acho que uma coisa que virou a chavinha na nossa mente é que realmente conseguir ter esse acesso da vida lá fora, você ver, conseguir ver o movimento, tipo, o que as pessoas estão fazendo. O seu cérebro, ele consegue associar isso e te ajudar a entrar na rotina, porque
a gente não ter vista atrapalhou a gente a realmente ter uma rotina, assim, sabe? Até ver que lá fora tá ficando escuro ou já amanheceu, coisa do tipo, mas por a gente não ver movimentação de pessoas ou coisa do tipo, o nosso cérebro ele tem dificuldade de associar de tipo, olha, agora já tá começando a chegar no momento de descansar, agora é o momento de você acordar e tudo mais. E a gente vai se sentindo cada vez mais sozinho, sabe? E aí é muito difícil de entrar numa rotina. A gente tá falando da nossa experiência mesmo. A gente acabou tendo uma rotina muito bagunçada nesses primeiros anos, assim, de casamento, justamente por isso. Como a gente não tem que se aprontar, sair pra ir trabalhar e tudo mais, a gente não tem um horário pra entrar também, acaba que a gente não precisa desenvolver essa rotina meio que na marra. E aí a gente acaba fazendo meio que do jeito que a gente quer. É muito prejudicial, porque daí a gente pode dormir muito tarde, acordar muito tarde, e isso prejudica todo o nosso sistema, sabe? E a segunda coisa que a gente percebeu muita diferença é a questão do arejamento. E isso a gente desenvolvendo tanto a questão de circulação de ar no apartamento, como a entrada do sol. E, gente, é bizarro como você realmente só percebe a diferença que o sol faz no ambiente quando você não tem. Porque no nosso apartamento a gente tem muito problema com umidade, porque lá não bate sol. A gente tem muita questão de, tipo, por exemplo, o nosso banheiro não tem uma janela externa. Então, se a gente não deixa, sei lá, se a gente não tem um ar-condicionado que desumidifica o ar, as paredes do apartamento tudo começa a encher de mofo e tudo mais. Eu não sei como as pessoas vivem no prédio, as unidades que não têm ar-condicionado. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar um ar-condicionado que tinha essa função, porque realmente ia ser muito mais difícil se a gente não tivesse o ar-condicionado. Exato. É um ponto para você realmente colocar, assim, você ver se bate sol no seu apartamento, porque a diferença que a gente sentiu aqui é que, por exemplo, a gente, para secar roupa, a gente tinha muita dificuldade, parecia que as toalhas, por exemplo, não secavam direito, sabe? E pode parecer que não, mas é muita diferença, tá? Porque a gente não está no verão ainda, inclusive a maioria das semanas que a gente passou aqui choveu, e mesmo assim a toalha, tipo, a gente colocava a toalha pra secar na varanda, sei lá, 12 horas e ela secava completamente, tipo, de um banho para o outro, tá? Amor, tá ventando muito e a varanda tá aberta! E aqui, no caso, o sol bate na parte da tarde. E eu nunca tinha tido a experiência de ter, tipo, de viver num apartamento que o sol bate assim de tarde, porque no apartamento dos meus pais também não bate sol assim o dia todo. Gente, é outra coisa, tá? É tão legal passar, tipo, no corredor ali e ver, tipo, o sol invadindo a casa. É muito gostoso. Até o Joey é impactado pelo sol. O Joe, ele passa a maior parte do dia, assim, ele encontra um spot que o sol tá batendo e ele fica lá tomando o solzinho dele. É muito bonitinho. Tô fazendo a fotossíntese dele. E é muito louco, porque realmente o sol, ele faz meio que um processo natural de limpeza no ar, assim, sabe? É muito maluco, porque lá no nosso apartamento a gente também tem muita questão da qualidade do ar, assim, sabe? Você acaba espirrando mais, se você tem rinite e tudo mais que a gente tem, acaba complicando muito mais a situação. Então, se você for procurar um apartamento e você tem essas questões de, tipo, ficar muito tempo em casa e tudo mais, leve em consideração se entra o sol no seu apartamento em algum momento do dia. E é claro que colocar numa balança, né? Talvez se você for uma pessoa muito calorenta, bater o sol também diretamente no seu apartamento vai ser uma coisa que talvez você vai ter que mexer no ar-condicionado, que você talvez não precisaria se batesse o sol só de uma parte da manhã. Mas pra gente, com certeza, foi um ponto que mudou completamente a nossa perspectiva, porque aqui não tem ar-condicionado, só tem um ventilador de teto, mas o ventilador de teto dá completamente conta do recado, porque o sol deixa a gente muito mais feliz. E aqui entra a parte da circulação de ar, né? Porque mesmo que aqui bate muito sol, aqui circula muito ar. Então, é exatamente isso. Aqui não tem ar-condicionado, mas os ventiladores, eles já resolvem a situação, porque venta bastante. E esse é um dos pontos que o nosso apartamento, por a gente ter 3 janelas, mas dá tudo pro mesmo lugar, é uma coisa que acaba complicando. Então, esse é um ponto para você levar em consideração. O terceiro ponto, ele é um pouco engraçado até de perceber. Mas eu não sabia o quanto ter espaço realmente afeta os nossos demais estímulos. Eu vou explicar. A gente tem só um cômodo, basicamente, na nossa casa. Porque apesar de ter um quarto, a gente já falou pra vocês
que a gente tirou a porta do quarto pra gente ter mais área livre, mais acesso. Como mora só nós dois, faz sentido pra gente. Foi uma escolha que a gente fez por comodidade mesmo. Até porque o nosso quarto a gente divide ali o espaço com o escritório do Hugo também. Então, e com banheiro, então faria mais sentido para nossa locomoção interna. Acaba que não tem muito espaço de circulação entre os ambientes, então você sai esbarrando nas coisas, não tem muito espaço para você trocar o ambiente, então tipo a gente trabalha, a gente lancha, a gente dorme no mesmo lugar. E aí uma das coisas que mais impactou a gente logo quando a gente chegou aqui foi, nossa, quanto espaço a gente tem. Tipo, a gente tem um espaço para dormir, a gente tem um espaço para trabalhar, a gente tem um espaço para assistir TV, a gente tem um espaço para comer. E às vezes a gente nem sabe aproveitar todos os espaços. Não, e mais uma vez isso impacta diretamente no seu cérebro, porque realmente, gente, isso é muito maluco, mas antes eu não reparava como, tipo, você ter diversos ambientes na sua casa te ajuda o seu cérebro a associar que você tá fazendo uma coisa diferente. Lá no nosso apartamento, eu tenho dificuldade, por exemplo, de parar de trabalhar, de descansar mesmo, sabe? Porque aonde eu trabalho também, teoricamente, é o mesmo lugar que eu durmo, sabe? E aí, tipo, eu não tenho muita diferença de espaço quando, por exemplo, eu vou pra sala ou eu vou pra cozinha, sabe? É uma coisa meio maluca. E mesmo que a gente tenha feito uma separação de ambientes, ainda assim não dá tempo do cérebro estimular porque é tudo ali junto, sabe? E aí a gente queria trazer esse questionamento aqui porque foi uma coisa engraçada que a gente percebeu. E é uma coisa engraçada porque aqui em São Paulo, pelo menos, me conta na cidade que você mora, mas aqui em São Paulo é uma tendência que cada vez os apartamentos estão ficando menores. Exato. Cada vez mais os apartamentos estão ficando com 27, 24 metros quadrados. E eu entendo que é para pessoas jovens que estão morando sozinhas e que estão passando o dia inteiro nos seus estágios, nas suas faculdades. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso não é vida. Se você principalmente tá querendo construir uma família, ou até mesmo, tipo, você... Receber os amigos. Receber os amigos. Meu, é muito difícil, realmente. É muito complicado. Até mesmo, por exemplo, a gente chegou a comentar no nosso tour do apartamento e que você só ter um banheiro e que é meio que, tipo, alguém vai visitar a sua casa e só tem aquele banheiro, é uma coisa meio desconfortável, assim, sabe? E não é desconfortável porque a gente é bagunceiro, tá? Não é por causa disso. Mas é porque você fica pensando, eu não vou lavar esse banheiro depois que a pessoa sair. E aí eu vou ter que usar o banheiro depois que ela sair, tipo... É meio esquisito, sabe? Ela vai pisar de sapatos no meu banheiro, assim que eu piso de calça. Enfim, são coisas assim que talvez não façam tanto sentido. E se você tivesse um lavabo, não precisa nem ser um banheiro completo. E às vezes o problema não é nem a questão de, por exemplo, o apartamento ele ter apenas um banheiro. É mais a questão da localidade do banheiro. Então, tipo, a pessoa ela tem que entrar no seu quarto para usar o banheiro. Aí é complicado. Tipo, o nosso apartamento, a gente já falou várias vezes que, por exemplo, se a construtora tivesse feito, tipo... a porta do banheiro na sala ou teria duas sido... portas. Porque nosso banheiro é espaçoso. Caberia duas portas. Daria pra fazer, tipo, uma porta que você entra pela sala e uma porta que você entra pelo quarto. Gente, isso já resolveria o problema demais, assim, sabe? Mas aí, o ponto que a gente realmente queria chegar com esse vídeo é realmente trazer esse amadurecimento, sabe? Que quando a gente começou essa jornada, que a gente se casou e que a gente procurava nosso primeiro imóvel, a gente não sabia nada disso, a gente não tinha ideia. Inclusive, uma coisa engraçada é que eu olhava para esses estúdios e eu pensava assim, bom, mais vale ter um estúdio reformado e bem bonito do que ter um apartamento mais antigo, que nem que seja maior, mas que seja mais antigo. Não, gente, mais vale ter um apartamento antigo que seja grande do que ter um estúdio minúsculo que seja novo e tenha tudo reformado, porque a reforma você faz aos poucos. Exatamente. Mas o espaço, você não vai quebrar pra fora do apartamento. Você não consegue ir além. Mas também, só deixando, a gente tá apontando todas essas coisas, mas a gente já deixou bem claro no nosso vídeo anterior que, tipo, a gente é grato por como o nosso apartamento é. O objetivo desse vídeo é realmente só trazer esses pontos pra vocês que a gente percebeu, pra você realmente levar em consideração. Se você tiver, assim como a gente estava, procurando um apartamento, se você tá saindo da casa dos
seus pais, se você quer morar sozinho, se você tá se casando, pega aí a sua agenda, vai anotando esses pontos, entendeu? E já vai pesquisando isso no seu próximo imóvel. Porque às vezes nem são coisas que a gente se atenta, porque nós dois a gente só pensava, talvez a gente queira um imóvel com 1 ou 2 quartos, porque a gente trabalha de casas. A gente nem pensava nessas coisas mais abstratas. Então, essas aqui são as nossas dicas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa seu like e também comenta aqui embaixo alguns pontos que você também percebeu. Se você tem, assim como a gente, no seu primeiro imóvel, se você mora de aluguel, comenta aqui que a gente vai amar saber, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente tem compartilhado vídeos semanalmente aqui pra vocês. Então, É isso, beijinhos e até o próximo vídeo. tchau, tchau.